Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Maria está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os mentores estão aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Obrigada, Leon. Daqui a pouquinho você continua, tá? Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública virtual. E é com grande alegria e satisfação que estamos aqui reunidos para nos unirmos em orações e estarmos em sintonia com o Mestre Jesus e a Mãe Santíssima. E agora nós vamos passar para a escala da noite. A harmonização, como todos já conhecem, é o nosso querido Leon, tem uma voz maravilhosa.
A abertura sou eu, Marisete Medrado. A leitura do Evangelho será feita pela nossa querida Rose. Rose é uma pessoa muito querida nossa, a Sinira que o diga. Ela fará a leitura do capítulo 5, item 22, os parágrafos 2º e 3º. A prece inicial será o nosso também querido Juliano, porque todos da equipe são queridos. A palestrante, nada mais, nada menos que Sinira Regina, uma psicóloga maravilhosa. Eu creio que vem uma palestra bem legal aí sobre o tema luto, perdas de entes queridos. Passe, fluidificação das águas e prece final, Natália. Então, vamos agora com o nosso amigo Leon. Vai com você, meu querido. E em seguida, Rose e Juliano. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Boa noite a todos. Vou fazer uma pequena leitura do Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa está a de um mal, logo dizeis, antes tivesse sido este, estás em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa, e o que fica talvez nem a tenha sequer começado. Por que desejareis, então, que o mal não tivesse o tempo de acabá-la, e o outro permanece ligado à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se desse liberdade a um que não tinha esse direito? Ficais cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece o mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair desse pensamento, de vossa estreita esfera. À medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Palavras de Fenelon, em 1861. Que assim seja. Queridos amigos, vamos nos reunir em pensamento e coração, imaginando Jesus próximo a cada um de nós, com seu olhar cheio de amor e compaixão. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, em busca de aprendizado e crescimento espiritual. Que possamos sentir tua presença iluminando nossos caminhos, guiando nossas palavras e ações nesta reunião. Mãe Maria, pedimos que nos abençoe com seu manto de paz e proteção. Que possamos, em nossos corações, cultivar a caridade, a compaixão,
seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nossos pensamentos e ações sejam guiados pela paz divina, trazendo paz, harmonia para todos ao nosso redor. Possamos também, através do estudo e da reflexão, encontrar as respostas para as nossas dúvidas e fortalecer a nossa fé. E que, ao final desta reunião, possamos levar conosco serenidade, a sabedoria adquirida para que possamos aplicá-la em nossos dia a dia. E que o amor de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigada, Rose. Obrigada, Ju. Cineira, minha querida, seja bem-vinda a essa sala virtual, mas que é tão importante, né, levar a mensagem do Cristo em todos os ambientes possíveis, imagináveis, porque nós estamos precisando tanto trabalhar nossa espiritualidade, né, o tempo todo, nós que somos triadoras, né, a gente fala isso muito para os nossos assistidos, da necessidade de buscar esse lado espiritual, vivenciá-lo, né, e é muito importante, pelo seu conhecimento da doutrina, acalentar os nossos corações. Hoje vai servir para mim. Eu não iria participar hoje, porque eu fiz uma cirurgiazinha de catarata, né? A idade chegou. Mas, assim... Tão difícil você está aí. Pois é, e assim, deu certo para que eu, né, pudesse estar à frente aqui hoje, para poder recebê-la. Então, seja bem-vinda, tá? Tem uma ótima palestra. Já vou organizar, então, aqui a apresentação. Se você já quiser se apresentar também, fique à vontade. Deixa eu só dar uma conversadinha rápida, ter realmente a oportunidade. E fico muito feliz de estar aqui com o Juliano, que é meu querido, né, que a gente está sempre juntos, com a Rose. E bom você estar aqui nesse grupo, como outras pessoas queridas aqui. Eu não vou citar todo mundo, mas tem pessoas aqui que eu tenho um grande apreço, né? E fico muito feliz. E agradeço muito, Marisete, as suas palavras, tá bom? Obrigada. Bom, então, eu quero dizer por que eu me sinto apta, digamos assim, e honrada para discutir, né, para conversar sobre esse assunto. O nosso culto, nós realizamos um culto durante a pandemia, onde houveram muitos desencarnes, e nós começamos esse culto no Segal, e eu, né, abracei ao culto, porque eu também tive um caso, né, de desencarne da minha irmã, que foi muito, muito doloroso, muito difícil, e eu fui agraciada com um culto na minha casa, comigo. E eu me senti quase que responsável, né, de prosseguir. Então, eu acabei ficando nesse culto durante bastante tempo, né? Então, o culto chamava-se Culto Fraterno, o Consolador, né? Utilizando a doutrina consoladora. Então, quando eu vou falar sobre o luto, que eu já falei, o terceiro lugar que eu estou falando sobre o luto nesse período, eu me sinto, assim, muito fortalecida, porque até hoje as dores, às vezes, né, batem, mas eu me sinto fortalecida, e eu tenho certeza que a Marisete também sente por estar nessa doutrina, porque só mesmo, né, com a doutrina espírita que nós conseguimos, assim, nos fortalecer, compreender o processo, né, e continuar, porque esse é o nosso papel, né, apesar das dificuldades, apesar das dores, mas nós temos que continuar, porque ainda é o nosso tempo não terminou, né, a nossa tarefa não está cumprida, nós temos que continuar, então, temos que continuar com alegria, com gratidão, né, emanando, né, para os nossos entes queridos toda essa energia, toda essa fé que nós temos, para que eles também se sintam bem onde eles estiverem, né? Então, a gente tem esse papel, né, dentro da casa, de estar cada dia, né, mais fortalecido e compreendendo mais o processo. Então, o luto, de uma forma geral, pela psicologia, é um processo natural e multidimensional que envolve a experiência de lidar com a perda de algo ou alguém significativo na vida de uma pessoa. Então, não é só o luto pela morte, pelo desencarne. Existem outros tipos de luto também, né? É uma resposta emocional que ela pode surgir em diversas situações. Um fim de um relacionamento, a perda de um emprego, né, a descoberta de uma doença, né, entre outras questões, um acidente que provoca, às vezes, uma situação irreversível, né, que a pessoa precisa ressignificar.
aquela situação ali. Então, tem um tempo de absorção, digamos assim, dessa nova situação. E muitas vezes é com tristeza, é com desânimo, é com apatia, e isso caracteriza o luto, né? Você não quer falar com ninguém, você não quer estar com ninguém, você não quer falar sobre o assunto. Então, isso, as pessoas às vezes dizem, não, fulano está deprimido, ele está quieto, ele está vivendo o luto dele, e ele não quer, na maioria das vezes, naquele momento, falar sobre. E precisa ser respeitado, né? Como a gente coloca aqui, o luto é um processo complexo e individualizado, que ele pode envolver uma ampla gama de emoções e reação, tristeza, raiva, negação, aceitação. Tem pessoas que eu conheço, que às vezes me procuram, né, em terapia, que chegam a dizer que não acreditam em Deus, não querem saber nada que relacione com fé, com crença religiosa. A palavra superação, para eles, é a pior palavra que pode ser dita naquele momento. Então, esse luto, ele é individualizado. E cada pessoa tem o seu olhar e a sua capacidade diante da frustração. Então, a gente não pode pegar um texto, uma palavra e dizer para todo mundo a mesma coisa. Porque não é a mesma coisa para todo mundo. Realmente, algumas pessoas levam um pouco mais de tempo, outras até conseguem elaborar um pouco mais rápido, mas existe a situação individualizada que precisa ser olhada com carinho, né? Então, às vezes, as famílias, tem uns que querem ser muito modernos, querem ser muito apressadinho, né? Não, foi embora, pronto, acabou, vamos dividir, vamos fazer isso e aquilo. Espera aí. Muitas vezes, às vezes é um pai que desencarna e existe um total desrespeito à dor da mãe, né? Então, a gente precisa olhar para cada um, porque um filho, uma mãe, né, um neto, sabe, quem quer que seja, o sentimento que tem ali é diferenciado, é individualizado. Então, como eu disse, ela varia de pessoa para pessoa, e ela varia também de cultura, de crença religiosa, né? Nós sabemos que alguns irmãos nossos acreditam que morreu, acabou. Não tem que orar por aquele indivíduo, não tem que ficar falando qualquer coisa, não, pode parar de falar, isso aí atrai coisa ruim, né? Morreu, acabou. Tem pessoas, assim, que colocam uma foto da pessoa, colocam um chapéu, não sei o quê, respeito, porque a pessoa ainda é a dona da casa, eu já vi casos assim. Então, eu não vou aqui falar diferentes países, diferentes culturas, mas cada cultura tem a sua forma, né? E a forma que eles utilizam, eles acreditam que é a mais certa, né? Nós temos essa nossa crença, nossa fé, com o auxílio da doutrina, pelo estudo, né? pelas evidências que nós vivenciamos, porque nós aceitamos a doutrina, aceitamos os pressupostos dessa doutrina. E isso nos dá uma concepção que não quer dizer que nós somos superiores, não. Porque, às vezes, tem pessoas que pensam, não, como eu acredito na reencarnação, como eu acredito que a vida continua, não sei o quê, eu sou melhor do que os outros. Não. Às vezes, uma pessoa que não tem um conhecimento bastante, mas ela tem uma sabedoria, ela tem uma fé no Criador, ela, humildemente, ela se coloca diante, né, das fatalidades, dos acontecimentos, como Deus quis assim. É a vontade de Deus. Então, e outro que tem todo um conhecimento se revolta, se coloca, né, de uma forma, como essa pessoa, isso, aquilo, como se ela pudesse ter o domínio sobre essa situação. Então, a gente ouve, a gente tenta, né, da melhor forma auxiliar, mas a gente não pode achar que a gente é melhor do que o outro e colocar como ponto final aquilo que a gente sente ou pensa. Então, na experiência do luto, é necessário para a pessoa retornar ao contato com o mundo exterior, mas é um processo demorado e doloroso, depende de cada um, e realmente precisa ser respeitado, né? Pode passar, Vicente. Então, o luto das perdas, né, em relação aos entes queridos,
A doutrina nos traz essa visão, que os seres a quem amas e que morreram não se consumiram na destruição do aniquilamento, né? Eles sobreviveram. O que vai ser aniquilado, destruído e tal? O corpo, né? O físico. Isso é algo, né, que por respeito, tudo nós enterramos, nós temos todo aquele ritual. Mas o espírito, ele vai continuar, ele vai retornar, né, para o plano espiritual. Então, não penseis mais em termos de adeus, e sim em expressões de até logo mais. Vocês nem imaginam como, para as pessoas que não têm um conhecimento da doutrina, ou então que têm alguns preconceitos em relação à doutrina, como é difícil aceitar isso aqui. É muito difícil. Mas nós vemos também, nós que estamos na triagem, eu, Rosa e Marisete e tudo, nós temos visto que muito mais, assim, muito continuamente, as pessoas estão buscando a casa espírita, estão buscando, né, um tratamento espiritual para se consolarem, para compreender esse processo da ida, e que não é um adeus para sempre. Então, nós vemos pessoas assim, eu vim aqui porque, né, eu perdi, eu tive alguém que foi embora, já tem um tempo, e eu ainda estou com muita dificuldade. Alguém que indicou, alguém que, né, deu um conselho, vai lá, conversa com eles, né, assiste uma palestra, fica ali um pouco, que você vai se sentir melhor. Então, a gente tem visto isso, e graças a Deus nós estamos aqui dentro absorvendo desse consolo. E a gente tem muito, acho que muito amor em passar isso para as outras pessoas, né? Porque realmente nos deixa muito mais, digamos assim, mais leves, né? Se a gente pensar que é só um até logo mais, né? Pode passar. Então, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, né? Essas perdas dos entes queridos, elas encontram sua consolação na fé no futuro. Porque se a gente pensa que tudo vai passar, que isso é transitório, seja uma doença, seja uma dificuldade, que isso tem um para quê? Tem um sentido na minha vida, né? Tem um motivo para a minha elevação. Então, se eu sinto isso, realmente vai ser um pouco mais fácil eu vivenciar e passar e prosseguir. Não desanimar, não me entregar, não querer continuar, não fazer mais nada. Né? Essa semana, eu atendi um rapaz que trabalhou muitos anos numa instituição e que ele tinha um cargo muito bom, porque ele tem formação, tem capacidade e tudo. De repente, pela nova política dessa empresa, demitiram basicamente todos os funcionários que tinham um salário mais alto. Imagina, você não espera por isso. Então, isso provocou nessa pessoa um sentimento de assim, de desqualificação, sabe? Um sentimento que não havia nenhum sentido em tudo aquilo que ele fez durante esses 9 anos de trabalho. De repente, assim, a nova política, os altos salários vão ser demitidos, colocar pessoas com salário menor, não sei o quê, essas coisas. E essa pessoa não conseguia falar sobre isso sem chorar. E mais, está num serviço novo e não consegue ter o prazer desse serviço novo. Lógico, com salário menor, não se sente valorizado ainda, porque está começando. Então, conversar com essa pessoa, ajudá-la a dar um significado a esse novo trabalho, que mesmo sendo, né, um pouco, digamos assim, de um nível mais baixo do que o outro, mas é um trabalho. E pior seria se não tivesse esse trabalho. Então, o sentimento de gratidão, esse sentimento que ele precisa ressignificar, compreendendo o processo da empresa que ele trabalhava. Ele sempre soube que isso podia acontecer, mas ele não esperava que seria com ele. Então, é necessário, às vezes, ajudar a pessoa a reencontrar esse equilíbrio. Para quê? Para que ela, mesmo achando que esse trabalho não está tão bom, continuar procurando aquele que ela acha que está mais adequado para ela, mas sem agradecer aquele que ela está. Então, é uma situação de luto também, mas compreender que, às vezes, algo acontece na sua vida para que haja uma força para que você busque outros caminhos, né? Então, não odiar, é isso que eu quero reforçar, porque no momento que ele saiu, ele só tinha ódio daquelas pessoas.
Eles não me conversaram comigo, não me viram, não me valorizaram, né? Era só ódio. E o que o Cristo veio nos trazer? O Cristo, o que ele veio nos trazer foi a lei de amor. Só o amor pode realmente, né, solucionar, resolver alguma coisa, principalmente nesse nosso lado emocional, moral e tal. Então, quando eu consigo, não, às vezes não amar como meu amigo, mas eu consigo não odiar aquele que naquele momento eu considero o meu adversário, ou alguém que não me respeitou e tal, eu consigo prosseguir. Então, o que o Jesus nos recomenda com a lei de amor? Reconciliar-se o mais depressa com o adversário, perdoar, compreender, aceitar, né? Não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Então, eu preciso superar isso para que isso seja realmente eliminado da minha caminhada. Eu precisava realmente passar por esse processo, seja doença, como coloquei aqui atrás, dores físicas, alguma miséria, quebra, né, digamos assim, da situação até econômica. Então, aquilo que eu vivencio, ele é uma experiência para que eu possa escolher, às vezes, um outro caminho, uma outra forma de lidar com as coisas, né? Mas essa lei de amor que o Cristo nos deixou, nós precisamos exercitá-los até para o nosso bem. Muitas vezes, até perdoar a nós mesmos das nossas falhas, e que a gente achando que estava tudo certo, né? E num momento desse, a gente fica com raiva da gente mesmo. E isso também, né, nos deprime e nos amarra às vezes. Pode passar, presidente. Então, em relação à dor, o Leon Denis, no livro dele, né, Depois da Morte, o que ele diz das provas e a morte? Ele diz que a dor é suprema purificação, a escola na qual se aprende paciência, resignação, todos os deveres austeros. É a chama cujo calor se funde o egoísmo e se consome o orgulho. Às vezes, em tristes contingências, né, numa prova maior, uma doença maior, uma dificuldade maior, a alma em prova se rebela. Por que comigo? Deus não me ama. Deus está me castigando, né? Então, ele renega a Deus e a sua justiça. Mas, passado o furacão, ela examina-se, compreende que aquele mal aparente era apenas um bem e reconhece que a dor soube torná-la melhor, mais acessível à piedade, mais caridosa com os infelizes. Eu me lembro de um caso aqui, de um senhor que ele dizia que ele era ateu, sempre, a vida inteira. E aí ele teve um câncer bem agressivo, com muitas dores, com muitas dificuldades. E quase que, no final, ele estava com muitas dores, ele falou com uma pessoa, que era uma pessoa de muita fé, que sempre estava com ele. Ele disse para ela assim, ela chegou e perguntou, está tudo bem? Ele falou assim, não estou bem. Fala com seu Deus, eu acho que ele esqueceu de mim. Isso aí, para algum, né, algum tipo de crença, podia dizer assim, graças a Deus, ele aceitou Jesus, né? Essa pessoa era evangélica, ela me contando, falando sobre isso, e eu fiquei analisando. Então, às vezes, a dor nos aproxima de Deus, né? Vem essa dor para nos modificar, porque ele tinha muitas qualidades, ele era um homem bom, mas tinha esse traço, né? Então, olha, todos os males da existência concorrem para o nosso aperfeiçoamento. A dor, a humilhação, a enfermidade, a desventura, né? Então, essas provas, realmente, elas afinam os sentimentos, elas domam as almas impulsivas, e foi o que ocorreu com esse senhor. E ele, né, faleceu, assim, com muita tranquilidade. Tenho certeza que ele está bem, né? Pode passar. Então, aqui já é uma fala, né? É uma fala bem em relação ao luto dentro da doutrina,
E é uma expressão que eu aprendi no curso que eu fiz com essa Ana Teresa Camasmier, que chamava Cuidando de Quem Fica. Foi bem na época da pandemia. Ela também teve a perda de um filho, né, adolescente, e que ela passou a fazer esse trabalho pela dor que ela sentia, e ela conseguiu ajudar muita gente, como a minha, muitas pessoas. E ela dizia, o amor é eterno, o encontro físico é temporário. Então, essa visão que nós, se nós conseguirmos ter, né, em relação aos nossos entes queridos, nós vamos entender que todos nós temos um dia, que é o nosso aniversário, né, o dia que nós chegamos, e temos o dia que nós vamos embora. Todos nós temos. Então, o nosso encontro físico, ele é temporário. Alguns com tempo menor, outros com tempo médio, outros com tempo maior, mas cada um tem seu tempo, cada um tem a sua prova, a sua expiação por aqui. Todos nós temos isso. Entender que o amor é eterno, o encontro físico é temporário, isso já nos ajuda bastante. Então, não tenha medo do luto. Ele é apenas uma expressão genuína da nossa alma, dizendo que quem parte jamais deixará os nossos corações. Eu vejo essa mensagem e, ao mesmo tempo, eu penso, é sempre assim? Quem parte, né, jamais deixará os nossos corações? Isso vai depender de cada um, né? De cada um de nós. Vai depender desse amor que nós construímos. Um amor sem apego, um amor sem egoísmo, né? Sem orgulho, sabe? Esse amor ao próximo, como se fosse a nós mesmos, nos colocando no lugar do outro, né? Porque muitas vezes, não sei, alguém pode se sentir aliviado de nos deixar, de ir embora, de desligar da gente, não é? De repente pode ser. Ou então você se sentir aliviado porque o outro foi. Como é que vai ficar essa coisa de coração depois? Né? Então, é um processo construtivo, temos que pensar nisso. Deixar boas impressões, deixar saudade realmente, boas lembranças, porque é isso que fica. Porque quando tem boas lembranças, as coisas ruins se apagam mais rápido. Porque não vamos dizer que a gente só faz coisa bonitinha, não. A gente erra muito. Mas os nossos erros, eles são esquecidos muito mais rápido se nós tivermos mais acertos, né? E principalmente se for bondade, amorosidade, carinho, sabe? Empatia pelo outro. Tenho certeza que isso é o que mais fica no coração de cada um. Pode passar. Então, o que o Chico nos diz? Ninguém morre. Não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta é orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Então, essa edição fechou. Mas a gente vai para um plano planejar uma outra edição, né? Então, que a gente leve o melhor, né? Que a gente leve o melhor dessa edição. Porque nós temos a oportunidade. Se tiver alguma coisa que a gente ainda precisa melhorar, precisa superar, certamente a gente vai ter essa misericórdia divina, né? Mas que a gente faça a melhor edição, sempre, né? Pronto. Então, a morte, ela perde seu caráter espantoso, né? Porque a gente vê muita gente dizendo assim, ai, eu até acredito, né? No outro plano, tal, mas eu tenho muito medo da morte. Então, eu não entendi o que é a morte, né? Porque se eu ainda tenho esse medo, né? Essa coisa espantosa, digamos assim, então eu não compreendi. Porque ela perde esse caráter e assume a de uma transformação necessária.
nós precisamos, né? É um tempo que nós estamos aqui nessa escola, aprendendo e tudo, mas se a gente ainda tem algo a melhorar, nós vamos melhorar. Vamos nos renovar, vamos retornar, mas a gente vai melhorar. Então, a morte é apenas aparente, apenas a forma externa muda. O princípio da vida, a alma permanece em sua unidade permanente e indestrutível. O espírito não morre. O espírito, ele retorna. Ele leva junto com ele, né, algumas reminiscências, digamos assim, no nosso corpo fluídico, né, que vai realmente propiciar essa renovação, mas na plenitude de suas faculdades, com tudo que ele pôde conquistar aqui. Inteligência, aspirações, virtudes, todas as potências, né, de que se enriqueceu durante as suas existências terrestres. Porque quando existe essa ruptura, digamos assim, esse desencarne, não vai um espírito que viveu só essa existência. Ele vai com o que ele trouxe como tendência, como reminiscência de outras vidas somada a essa existência. Com as suas superações, aquilo que ele pôde melhorar, ele vai melhorar, mas ele traz alguns traços também, que pode ser o grau de inteligência, habilidades, né? Então, isso ele vai trazer. O que ele realmente não leva? É aquilo que o Evangelho chama de bens perecíveis. São as coisas, né? As coisas é o corpo, é os títulos, né? É aquilo que a gente acha que é da gente, né? Tudo que é coisa, porque são a inteligência, as aspirações, as potências, né, que enriqueceu nossa existência, são as únicas riquezas que podemos levar conosco e utilizar na nossa vida futura. Porque os nossos títulos, todo mundo viu aí o estudo, né, do nosso lar. O André era um médico conceituado e tal. Chegou no nosso lar, ele era um irmão, né, um trabalhador, um servidor. E é dito para a gente que se você quiser ser o melhor, digamos assim, no plano espiritual, seja um servidor aqui, faça o bem aqui, cuide do seu irmão aqui, né? Porque aí sim você vai ser o melhor. Eu penso que nós vamos ser o melhor porque nós conseguimos essa bondade, né? Essa vontade de auxiliar, né? Que a gente começa por aqui. E aí a gente vai continuar lá, né? Pode passar. Então, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e a certeza da continuidade da vida após aquilo que chamamos morte, confortam-nos nesse momento onde a dor e a tristeza embalam o nosso ser. Então, quando, né, foi falado isso aqui, quando eu também falei com algumas pessoas na época da pandemia, você precisa de muita certeza, você precisa de muita confiança nessas afirmações. E isso faz com que muitas pessoas, que às vezes não têm nenhuma religião, não tem nenhum tipo assim de profissão de fé, que se volte, né, às vezes para a doutrina espírita. Não, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero ver. Porque se você passa para aquela pessoa assim, com tanta certeza, com tanta fé, o outro também ele vai querer isso. Porque ele percebe, você comenta que você se conforta com a doutrina, você se sente consolado com a doutrina, aquela pessoa também vai querer esse consolo, porque às vezes já tem tempos que ela está no sofrimento, né? Pode passar. Então, não existe perda, não existe morte. O que chamais de destruição não passa de transformação. Isso aqui é muito aquele conflito, né? Muitas pessoas vão
ao cemitério, né? Ali no túmulo, ficam ali, vão direto, como se fosse importante aquele culto ali ao corpo, a relação física, aquela coisa. E muitas vezes o corpo já se transformou de um jeito que não dá nem para ver, digamos assim. Mas e o espírito? Qual é a relação desse você com esse ente querido espírito? O que você está proporcionando para ele com seus pensamentos, com seus sentimentos? Porque essa relação, ela existe. Ela é real. O que você emana de boas energias, os espíritos recebem. Mas o que você emana também de dor, de angústia, de que não dá conta, não sei o quê, isso eles recebem. Tem uma psicografia, que é lá no Segal, tem ela, inclusive, né? Que tem até, assim, o Cristo, né? Na capa, vocês conhecem, né? Dá para ver? Então, aqui tem uma psicografia que o João Jorge, né, que ele faleceu de um acidente, é o que ele diz para a família. Meu querido pai, minha querida Maria José, nossa querida Zezé. Meu bom irmão, Antônio Garcia, rogo a bênção de Deus em nosso favor. Venho pedir aos meus para que não chorem, assim com tanta mágoa. Há quase 2 anos, a lei de Deus me trouxe para a vida nova. Mas, querida irmãzinha, seu humano está preso às aflições em casa. Veja como fica o espírito diante das aflições da família, né? Aí ele coloca mais, não chorem mais com essa dor que mais nos parece um braseiro no coração. Querida Maria José, preciso de sua conformação junto da mãezinha Laura e de meu pai. Ele, aqui embaixo, ainda fala mais. Tenham confiança em Deus e amparem-me. Estou precisando muito da paz em vocês para encontrar a paz em mim. Estarei com vocês nas orações. Então, isso aqui é um modelo, porque às vezes as psicografias não são tão claras assim, né? Elas são um pouco mais gerais, mas essa aqui foi muito direto, porque o sofrimento dessa família, da noiva, né, que ficou e tal, era tão grande que eles se uniam para sofrer, sabe? Então, é preciso que se unam para emanar boas energias, para que o espírito se sinta fortalecido até com a aceitação da família, né? Então, eu lendo essa psicografia, eu pensei muito na minha mãe, pensei na minha irmã, pensei no meu pai, sabe? Pensei que daqui para frente, eu sempre vou pedir que eles orem por mim, sempre, não tem jeito. Mas que eles estejam bem, que eles estejam ajudando outras pessoas, sabe? Que eles estejam tranquilos, porque a gente vai dar um jeito de fazer as coisas, né? Porque, às vezes, tem pessoas que choram o tempo todo, dizem, eu não dou conta, eu não consigo, como é que fica? Fala de um espírito, né? A morte não é nada, eu apenas passei para o outro lado. Seca as tuas lágrimas e, se me amas, não chore mais. O teu sorriso é a minha paz. Isso que eu fiz questão, Marisete, que esse era o recadinho para você. Tá bom? Vou falar a frase da Maria Tereza. Tristeza? Não. Saudade, sim. Tá? Tristeza, ela pode existir inicialmente, mas ela precisa ser temporária. Porque nós temos que seguir. O nosso tempo ainda está em vigor. Quem foi, é porque concluiu a tarefa. E nós ainda temos muito a fazer. Obrigada, vocês. Cineira, minha querida, muito obrigada. Foi uma palestra edificante. Não tem outro termo, tá? Muito obrigada. Volte sempre. Contamos com a sua presença aqui. Sempre com bons temas e boas palestras.
Obrigada. Muito obrigada. Agora vamos passar para a Natália. Natália, minha querida, com você, passe, fluidificação das águas e prece final. Vamos, todos nós, agradecer a palestrante de hoje. A paz de Jesus esteja com todos nós. E vamos nos preparando para receber o passe. Fechando os olhos. E vamos respirando profundamente. E vai afastando de todos nós aqueles sentimentos negativos, dores, ansiedades, desequilíbrio, tudo que nos tem feito mal, afastando de nós. Então, uma grande paz e um sentimento de paz, de alegria, e ainda sentindo aquele abraço do Mestre Jesus, uma grande paz interior, uma alegria que nos aquece. Senhor Jesus, Mestre querido, queremos ainda rogar ao Senhor para a fluidificação das águas. O Senhor permita que os bons espíritos que nos acompanham nestes momentos possam colocar nas águas o remédio trazido dos laboratórios do alto, os bons fluidos, os bálsamos para a cura do nosso corpo, físico e espiritual. Mestre querido, agradecemos ao Senhor essa oportunidade de estar com o Senhor e receber a cura das nossas dores físicas e espirituais. Obrigada, Senhor.